Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Brito e está começando mais uma aula remota, assíncrona e segura de morfofisiologia vegetal. Nessas aulas nós estamos aprendendo como as plantas são e como elas funcionam. E hoje nós vamos aprender a etapa bioquímica da fotossíntese. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Nessa aula então a gente vai ver a segunda fase da fotossíntese, que é a fase que a gente chama de fase bioquímica. Essa fase, basicamente, ela ocorre também no cloroplasto, mas ela ocorre no estroma do cloroplasto. Lembra, a primeira fase da fotossíntese, fase fotoquímica, vai ocorrer nas membranas dos tilacoides. A fase bioquímica ocorre no estroma. E o que acontece aí? Aí vai acontecer uma cadeia de eventos bioquímicos, que é o ciclo de Calvin, aonde vai ser formado os açúcares, E esses açúcares, eles são armazenados como grãos de amido dentro do vacúolo celular, tá? Então vamos agora ver quais são os materiais que a gente precisa para essa aula. Bom, pessoal, esses materiais provavelmente também vocês não vão ter em casa. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui folhas de hibisco. Hibisco é uma planta bastante comum no nosso jardim, mas para a gente o que importa aqui nessas folhas é que essas folhas são variegadas. O que significa? Elas são rajadas, Então tem lugares que elas são mais verdes e lugares que elas são mais brancas. Então essas folhas. Álcool, isso aqui é um álcool comum de cozinha, tá? Uma placa aquecedora e um becker. Eu já estou aqui aquecendo o álcool, então vou ter aqui álcool em temperatura de ebulição logo mais. E no final aqui um Lugol. Lugol é um corante à base de iodeto que cora amido. Então, pessoal, dando sequência aqui, qual que vai ser a dinâmica? Eu peguei aqui duas folhinhas então do hibisco, duas folhas variegadas. Olha como essas folhas são rajadas, tá? Vamos ver se o Jota consegue dar um foco aí, ó. Um zoom. Pegou? Pegou. E eu vou colocar elas aqui no álcool, temperatura de ebulição. Bom, o álcool, ele tem... a gente não usa o álcool para limpar a nossa casa. Basicamente o que ele faz, ele solubiliza gorduras, tá? E lipídios. Então ele vai dissolver a membrana plasmática, que é lipídica, das células da folha, tá? Quando dissolver a membrana plasmática das células da folha, toda a clorofila, toda a membrana do cloroplasto vai dissolver, da mitocôndria também vai dissolver, e toda a clorofila que está ali vai sair. Então a gente vai ter uma folha branquinha logo mais, daqui uns 40 minutos. Aguardem aí. Muito bem, pessoal. Já passou aqui mais ou menos uns 30, 40 minutos em que a nossa folha de hibisco ficou em fervura aqui no álcool. Eu vou mostrar para vocês, o álcool já quase evaporou, vou mostrar para vocês como que ela ficou. Ó, vejam só, completamente clarinha, Perdeu aquele padrão, perdeu o que era verde, ou seja, a membrana plasmática se dissolveu, a clorofila, a membrana do cloroplasto, a dupla membrana do cloroplasto dissolveu, a clorofila toda dissolvida aí, tudo saiu. Já desliguei aqui e vou colocar de lado, para a gente não se machucar, isso aqui está quente, viu? Boa, eu vou dar uma secada agora nessa folha, ela está meio quebradiça. E agora eu vou pingar aqui o Lugol, que é o corante que cora amido. E a gente vai ver o que vai acontecer.Ficou então a gente deixou aqui um pouquinho o corante fazer efeito nessa folha. E olha que interessante, ficou mais visível nessa folha aqui, A gente vai ver que o corante não corou a folha como um todo. Então o corante de amido corou apenas algumas partes das folhas, da folha, Quais partes são essas? São justamente as partes que eram verdes.
na folha quando ela estava completinha, 100%. Isso não é muito legal? Bom, pessoal, essa foi nossa aula então sobre a etapa bioquímica da fotossíntese. E eu vou deixar agora duas perguntinhas para vocês. Primeiro, eu gostaria de saber por que nosso álcool aqui no calor ficou verde e a folha ficou branca. Então você pode escrever aí no corpo de e-mail mesmo e mandar, tá? Depois, eu queria saber por que a folha, o corante paramido, corou apenas os locais onde a folha era verde e não os locais onde a folha era branca. Então eu vou ficar aguardando vocês me mandarem a resposta a essas duas questões no corpo do e-mail mesmo, tá bom? Um abraço e até mais!